Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como realizar o upload do arquivo PDF. Depois de ter realizado o upload, eu realizo a leitura do conteúdo, isto é, eu tenho o formulário no qual o usuário pode selecionar um arquivo PDF. Depois que selecionar, clicando no botão enviar, faço o upload deste arquivo PDF e faço a leitura do texto do arquivo PDF. E o que será implementado é o seguinte: este formulário eu utilizo como base este PDF, ele possui 10 páginas, seleciono este arquivo PDF, o arquivo PDF com 10 páginas, clico em enviar, será realizado o upload do arquivo e será realizado a leitura. Exatamente, fez o upload do arquivo e também fez a leitura do texto do PDF. Está reconhecendo o início do parágrafo, fim do parágrafo. Bora implementar este formulário e também a funcionalidade para ler o conteúdo do PDF. Nesse tutorial será utilizado o servidor local OneP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado, o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local OneP Server, abro no gerenciador de arquivos, crio o diretório Celc dentro do OneP Server, abro esse diretório no editor Visual Studio Code e dentro eu crio o arquivo index.php. Coloquei a estrutura básica do HTML no arquivo PHP, indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português, aceita caracteres especiais, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando, Tyro para apresentar na aba do navegador e no corpo eu posso criar agora um título, coloco H2. Coloquei o título, ler arquivo PDF, posso abrir no navegador só para conferir como que está ficando. Posso abrir desde que eu tenha startado o servidor local. Eu acesso o localhost porque é o servidor local, em seguida o diretório Celc e o arquivo index. Coloquei localhost, Celc, o arquivo index eu não preciso colocar porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. Ler o arquivo PDF. Posso começar a implementar o formulário. Utilizo a tag form para criar o formulário, finalizo a tag form, utilizo o método post para enviar os dados, action para qual página que será enviado os dados, deixo vazio porque é para a própria página. Em seguida, utilizo a tag label para indicar o que o usuário deve selecionar. Então, selecione um arquivo. Coloco o arquivo PDF, porque deve selecionar exclusivamente um arquivo PDF. Input type é um campo do tipo upload, então será file. Name, o nome do campo, com o nome de arquivo. E eu acrescento que aceita somente arquivo PDF. Então, eu coloco este atributo, em seguida o valor, sendo o mime-type do PDF, somente aceita arquivo PDF. E 2, quebra de linha. Se você não colocar este atributo, o usuário consegue enviar qualquer arquivo, isto é, ele consegue selecionar qualquer arquivo. Colocando este atributo, quando o usuário acessar, vamos ver isso na prática. Atualizo, escolher um arquivo, eu tenho todos esses PDF, porque eu coloquei que só aceita PDF. Mas se eu retirar este atributo, eu comento este atributo, não, eu apago mesmo. Conferir agora qual é o comportamento. Atualizo a página, escolher arquivo, ele apresentou os PDF e todos os outros arquivos. Não ficou legal, porque eu quero só PDF. Aqui o usuário pode selecionar JPEG. Eu dou um Ctrl Z para retornar o que estava anteriormente. Atualizo, selecionar. Agora só arquivo PDF, não apresenta outros tipos de arquivo. Por isso que é importante utilizar este atributo. Depois, input, type é para o usuário submeter este formulário, então será um submit. Nome do campo, que será um botão, então será um btn-enviar-pdf. Value, o valor que deve ser apresentado no botão será o enviar e acrescento 2 quebra de linha. Coloquei um comentário básico, início do formulário, final do formulário. Tenho o formulário com o campo e o botão.
seleciono o arquivo, clico em enviar, estou enviando, mas não estou recebendo. Quero receber agora aqui abaixo. Abro o PHP, finalizo o mesmo. Primeiro, receber os dados do formulário. Para isso, utilizo filter underline input array. O método que eu estou utilizando para enviar os dados é método post, aqui acima. Então, eu preciso acrescentar o post e também filter underline default, indicando que eu quero receber tudo como a string. E atribuo para uma variável com o nome de cifrão dados. Conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Será um var dump dados. Importante, aqui eu não recebo a imagem. Atualizo, está nulo. Se eu clicar em enviar, agora o usuário clicou no botão enviar PDF. Eu só quero dar o var dump se o usuário clicar no botão. Aqui abaixo, se for diferente de vazio ou cifrão dados, a posição btn enviar PDF, então acessa este if e pode dar o var dump. Coloquei o comentário, posso testar. Atualizando, não deu o var dump. Lembro que anteriormente tinha o var dump nulo, agora não tem. Só dá o var dump quando o usuário clicar no botão. Clicou no usuário, deu o var dump. Agora sim eu posso receber o arquivo enviado através do formulário. Cifrão underline files. Qual é o nome do campo? O nome do campo é arquivo. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de arquivo. Dar o var dump nesta variável arquivo para conferir o que eu tenho na mesma. Atualizo, seleciono um arquivo PDF, clico em enviar, indefinido variável na linha 32. Vamos ver, linha 32. Ele não está recebendo o arquivo. Por que ele não está recebendo o arquivo? Eu estou enviando, mas ele não está recebendo. Porque eu preciso indicar que o formulário envia arquivo. Para isso, eu acrescento o atributo IncType, em seguida com o valor multipart form data. Vocês viram que eu não consegui enviar sem colocar esse atributo. Às vezes eu coloco, só estou criando o formulário, já coloco esse IncType. Desta vez eu optei em apresentar o erro para vocês. Conferir agora se realmente eu consigo enviar o arquivo. Escolher relatório, clico em enviar. Agora sim, eu tenho o nome do arquivo que eu selecionei, o tipo, temp name, o local temporário, houve algum erro? Não, e o tamanho do arquivo. Exemplo, você quer validar o tamanho do arquivo? Você pode utilizar este size. Inclusive, no canal tem tutoriais apresentando como validar o tamanho do arquivo, como validar a extensão do arquivo. A extensão vamos validar agora, inclusive é isso que eu quero fazer aqui abaixo. Validar o arquivo, verificando se o mesmo é PDF. Se cifrão arquivo, o mesmo que eu dei o var dump. Eu tenho a posição type, esta posição. Se nesta posição o valor for igual ao valor, sendo este mime-type, você pode pesquisar na internet outros mime-type, se o seu projeto aceitar. Aqui eu coloco negação, se for diferente. Se o tipo for diferente deste valor, então significa que o usuário não selecionou um arquivo PDF. Coloco echo e uma frase dentro do P de parágrafo e coloco a mensagem erro necessário enviar arquivo PDF. Dentro do P acrescento um CSS inline, style e a cor, primeiro a propriedade color e a cor vermelha, F00. Eu retiro essa parte para aceitar qualquer arquivo, atualizo, seleciono um arquivo que não é PDF, esse daqui, clico em enviar, erro, provavelmente agora é um erro meu, vamos ver assim, porque eu fechei aqui, não, é aqui que deve ser finalizado. Eu tenho o arquivo, depois o type. Seleciono novamente um arquivo inválido, clico em enviar
é necessário enviar o arquivo PDF, porque eu não enviei um arquivo PDF. Mas se eu enviar um arquivo PDF, seleciono aqui este PDF, clico em enviar, agora sim, não acessou o hífen porque é um arquivo PDF. Eu dou um Ctrl Z para retornar aqui na parte superior o aceito e aqui na parte inferior, em função de ter dado um Ctrl Z, preciso retornar novamente a correção. Se o usuário selecionar um arquivo PDF, então acessa este else. E neste else, eu primeiro preciso realizar o upload do arquivo. Primeiro eu crio um novo nome para este arquivo que eu quero realizar o upload, porque se o usuário colocar um arquivo, o nome do arquivo com caracteres especiais, para não ter problema, então utilizo o MD5 para gerar uma chave da hora atual. E também acrescento aqui ponto para concatenar, abro aspas simples, ponto PDF, que é a extensão do arquivo, ponto e vírgula, e atribuo para uma variável com o nome de renomear arquivo. Já tenho um nome novo, preciso indicar o caminho do upload. O caminho vai ser para o diretório com o nome de arquivos. Pego o nome do diretório e posso colocar aqui arquivos barra e atribuo para uma variável com o nome de cifrão caminho upload, que é o local do upload do arquivo. Só falta realizar o upload. Se eu posso verificar, se conseguir mover o arquivo, move o upload file para qual local. Então, eu quero enviar o arquivo que está dentro da variável arquivo, local temporário do arquivo. Conferir é o temp name. Quero pegar o arquivo que está neste local temporário e mover para o servidor. Vírgula, depois do temp name, qual é o caminho que está dentro da variável caminho upload e concateno com o nome do arquivo que está em renomear arquivo. Se conseguiu realizar o upload, acessa este hífen. Se não conseguir realizar o upload, acessa o else. E aqui no else eu posso colocar uma mensagem de erro. Pego esta mensagem para facilitar, só altero o texto. Coloco a mensagem arquivo não enviado. E quando conseguir realizar o upload, eu posso chamar uma função para ler o texto do PDF e enviar como parâmetro o endereço do arquivo. Vai ser uma função com o nome de ler PDF, eu não tenho ainda esta função, ela vai receber onde que está o arquivo. Pego o caminho e depois o nome do arquivo. Ele está apresentando erro porque eu não tenho ainda esta função. Eu crio ela aqui abaixo, utilizo a palavra reservada para criar a função e internamente eu só dou um echo, ler o PDF ler o PDF, depois concateno com o valor que eu estou enviando. Então, aqui, esta função, estou chamando a função e passando isso como parâmetro. Eu tenho o caminho do arquivo. Então, posso receber aqui como parâmetro caminho upload? Não, caminho arquivo, porque agora eu já estou indicando o caminho completo. Pego esse caminho arquivo, abri o aspas duplo, então posso colocar a variável internamente. E uma quebra de linha. Conferir, atualizo, seleciono um arquivo PDF, clico em enviar, ler o arquivo que está dentro do diretório arquivos e é este arquivo. Começa com 54, termina com 52. Arquivos começa com 54, termina com 52. Está realizando o upload corretamente do arquivo. E indiquei o caminho, está aqui o caminho. Agora só falta realizar a leitura. E para ler será utilizado a seguinte biblioteca. Pesquisei a biblioteca que será utilizada, você pode pausar a aula e copiar. Abro a documentação direto no Git e tem como instalar. E para instalar é utilizado o Composer, então você precisa ter um Composer instalado na sua máquina. Se você não tiver o Composer, precisa instalar e abaixo do tutorial há um link para acessar uma aula apresentando como instalar o Composer. Você pode utilizar o prompt de comando ou o terminal do editor. Eu utilizo o terminal do editor, primeiro verifico se existe o Composer
composer-v se está instalado na máquina. Ele está instalado na minha máquina, apresentou os comandos que eu posso utilizar. Então, primeiro será o comando composer init para criar o arquivo composer.json. Deixo tudo como padrão, então simplesmente vou dando um enter e será realizada a pergunta se eu quero criar o arquivo composer com essa instrução. Sim, pode criar o arquivo, criou o arquivo composer e também criou o diretório vendor, vendor onde estão as bibliotecas, e o diretório source eu não preciso, posso retirar esse diretório, eu apaguei o diretório. Instalado a dependência, posso criar um arquivo, ler, porque quem acessar a primeira vez ou baixar este código vai tentar executar sem assistir a aula. Você que está assistindo, você sabe que precisa ter a dependência. Mas quem não está assistindo, simplesmente baixa o código, eu deixo a instrução como executar. Como rodar o projeto baixado. Primeiro, verifica se tem o Composer instalado. Com o Composer instalado, executa este comando para instalar todas as dependências que estão no vendor, porque eu não disponibilizo esse diretório vendor. Você que está seguindo a sequência da aula, você está executando essa sequência de comando. É a mesma que eu executei. Instalado a dependência, é só conferir se a mesma está instalada. Não, eu não instalei a dependência, eu só citei que deveria instalar, mas eu não instalei. Agora sim, eu instalo essa dependência. Dependência instalada com sucesso. Agora, no Composer, ele está indicando que eu tenho uma dependência, essa dependência. Posso fechar o terminal, também fechar o Composer, ou ler que é somente uma instrução. Eu posso continuar dentro desta função. Para isso, eu retorno na documentação. Eu copio toda essa instrução para facilitar e eu explico no código. Aqui, primeiro, eu preciso incluir o Composer, senão não consigo carregar a dependência. Eu preciso incluir este arquivo autoload. Carregar o Composer, o comentário que eu coloquei, utilizo o require, é para incluir um arquivo, o arquivo que está dentro do diretório vendor, em seguida o autoload. Incluir o Composer, depois de ter carregado o Composer. Nesta linha eu estou instanciando a classe parse para ler o PDF, utilizo o new para poder instanciar a classe e crio um objeto parse. E depois, com este objeto parse, eu chamo este método e para este método eu passo o arquivo que eu quero ler. Agora, eu posso tornar isso dinâmico. Eu pego esta variável porque ela possui o caminho do arquivo. Lembram? Aqui eu tenho o caminho do arquivo. É este arquivo que eu quero ler. Chamar o método e enviar o arquivo. E aqui abaixo, neste get, eu estou realizando a leitura. Coloquei aqui recuperar o texto do PDF e por último é imprimir o texto. Retiro este eco ou só comento no momento, posso selecionar um arquivo PDF, atualizo, seleciono um arquivo, não seleciono esses aqui, eu tenho um arquivo pronto e este arquivo pronto ele vai ser o seguinte, dentro desse diretório arquivos, abro no gerenciador de arquivos, coloco dentro desse diretório dois arquivos base, um arquivo documento e um arquivo documento 10 páginas. Pego esse endereço agora, retorno no navegador, escolher arquivo e colo o endereço que eu havia copiado aqui na parte superior. Eu tenho o arquivo e o arquivo com 10 páginas. Eu acesso direto ao arquivo 10 páginas. Tento realizar o upload do mesmo, clico em enviar. Realizou a leitura do arquivo, só tem aqui um vardump, é na linha 32, eu não preciso mais este vardump da linha 32, mas o importante é que ele já fez a leitura do arquivo, mas colocou tudo em uma única linha. Se eu abrir o arquivo, retorno no gerenciador de arquivos e abro este arquivo. Abrindo o arquivo, eu tenho parágrafo, abro o parágrafo, finalizo o parágrafo, eu quero que ele reconheça esses parágrafos. Eu fechei, mas não havia necessidade de fechar. Eu abro novamente este arquivo, deixo ele aberto. Para isso, para ele reconhecer o parágrafo, no ler PDF, nesse text, eu acrescento a seguinte função, nl
o editor já está apresentando a função e envio o texto que eu quero imprimir. Para que serve esta função? Coloco o comentário, posso ler novamente este arquivo, ele faz o upload do arquivo, seleciono o arquivo, clico em enviar, faz o upload do arquivo, depois de fazer o upload eu realizo a leitura. Agora sim, está lendo o parágrafo. No entanto, temos ainda um problema. Aqui finalizou a página, mas não finalizou o parágrafo. Isso aqui é tudo um único parágrafo. Ele quebrou a linha porque é página diferente. Se eu retornar no PDF, no final temos aqui, terminou a página e começou a página, mas é o mesmo parágrafo e ele quebrou a linha. Aqui está quebrando, atribuindo uma nova linha. Não ficou legal. Eu coloco um comentário neste local. Coloquei início quebra de linha após a página nova PDF, o que temos implementado agora. Então, isso aqui eu não quero. Eu não quero que ele quebre a linha, ele atribua uma nova linha sempre quando há uma nova página. Eu quero que ele continue o parágrafo sem atribuir uma nova linha. Só porque está em uma nova página não significa que deve quebrar a linha. Para isso, primeiro eu preciso recuperar as páginas do arquivo PDF. Pego a variável PDF, que está aqui acima, que está recebendo o arquivo, e chamo o getPáginas para receber as páginas. Recebi as páginas, atribuo para uma variável com o nome de páginas. Importante colocar um comentário. Recuperar as páginas do arquivo PDF e agora criar um looping para percorrer todas as páginas. E o looping será o laço de repetição for each, ler todas as páginas que estão dentro da variável página. Sempre que passar pelo for each, ele tem os dados de uma única página, então eu coloco no singular. E posso recuperar o texto do PDF. Dou um eco para imprimir o texto. Para recuperar, recupero o que está dentro de uma única página e para isso utilizo o getText para recuperar o texto. Posso testar agora. Será impresso já o texto. Não será perfeito, no entanto, podemos testar ao menos se está funcionando. Pego as 10 páginas, clico em enviar, fez o upload e observem que agora ele não quebrou a linha. Para quebrar a linha, eu utilizo isso daqui. Esta função. Posso colocar todo esse texto dentro desta função. Estou convertendo agora para que seja reconhecido a quebra de linha. Selecionar um arquivo, o usuário pode selecionar qualquer arquivo PDF, clico em enviar, reconheceu. Agora não quebrou a linha. Temos aqui final da página e o início da outra página. Tudo está dentro de um único parágrafo, mas mesmo assim aqui não ficou legal, porque ele começa a linha, finaliza a linha conforme está no PDF, e aqui está utilizando o mesmo. Já aqui não. Então eu acrescento o seguinte. Eu acrescento essa instrução para forçar a quebra de linha na visualização. Coloco aqui, conferir. Não posso atualizar, eu preciso selecionar um novo arquivo. Envio o arquivo, faço o upload, fazendo o upload eu posso realizar a leitura do arquivo. Agora, finalizou a página e começou outra página, mas está tudo dentro do mesmo parágrafo, já ficou legal. Assim você pode evoluir mais este projeto. Eu apresentei um exemplo bem básico, no qual você pode selecionar um arquivo. Selecionando um arquivo, faço a leitura deste arquivo, quer dizer, primeiro faço o upload deste arquivo, depois que eu fizer o upload, eu faço a leitura deste arquivo, faço a leitura de todo o texto que está dentro deste arquivo PDF. Implementado a funcionalidade de realizar o upload do arquivo e ler, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.